Ele vai operar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que neste dia, nesta tarde, o Senhor vai operar, vai dar vitória para a glória do Senhor Jesus. E pela fé, meus irmãos, diga assim comigo: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é vida. Oh, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, com toda a sua fé, declara ainda bem forte: teu nome é cura, hoje é o dia, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é vida, aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, diga glória a Deus, amém. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Boa tarde, igreja, pode sentar, vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Nós estamos no domingo, meus irmãos, olha, da saúde. Hoje é o último domingo do mês, nós fazemos o domingo da saúde, e sendo o domingo da saúde, meus irmãos, eu quero passar o curso Fé para vocês, tá, pessoal? Todo último domingo do mês nós realizamos, né, o curso Fé com a igreja, tá? É no último domingo, então pega as lições, pega o entendimento, que aqui tem muitas bênçãos para nossas vidas, tá bom? Pode passar então, os irmãos, a lição de número 4 do domingo do Ligado com o Espírito Santo, né? São 10 domingos, mas hoje acrescentando o entendimento do curso Fé, por ser o domingo da saúde, tá bom? Então vamos recebendo aí a lição e vamos louvando a Deus um pouquinho aqui, meus irmãos. Quem gosta de louvar a Deus, diga eu. Isso, está fraco aí, pessoal? Vamos declarar ainda mais forte. Quem gosta de louvar Jesus, diga eu. Amém, né? Então vamos louvar um pouquinho em nome de Jesus, pela fé, né? E vamos declarando pela fé, né, meus irmãos? Em nome de Jesus, é bom louvar o Senhor com toda a fé, amém? E vamos declarando aí, meus irmãos, pelo menos um pedacinho desse louvor, amém? Vou cantar tudo que é um pouquinho longo, né? Vamos louvando aqui um pouquinho. O nome de Jesus é cura, meus irmãos. Ele restaura e cura, né? Em nome de Jesus. Vamos declarar com fé. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, Jesus. Quem mais? Pode declarando. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios, geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus, Jesus. Agora vamos declarar teu nome. É poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, aleluia. É bonitinho, vamos lá, declarando. Jesus, eu quero. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém, amém, meus irmãos, glória a Deus, né? Bom, vamos para Isaías, livro do profeta Isaías 43, 26. Abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 26, tá? Vamos dar uma lida aqui, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, está aqui os 10 domingos dos Ligados com o Espírito Santo, lição 4, e o curso Fé, lição 5, a fórmula da oração.
Pastor, o que é a fórmula da oração? Que fórmula é essa? É a fórmula para você ter a oração respondida, atendida. Você quer ser aquela pessoa que ora e Deus atende? Aqui vai estar a fórmula de Isaías 43, 26, tá, pessoal? Aqui está os 4 pilares para você orar e ser atendido. Quer orar e ser atendido? Aqui estão os 4 pilares. Amém? Vamos lá então? Versículo 26 do livro de Isaías 43 diz: procura lembrar-me. É o primeiro ponto. Segundo ponto, para ser atendido: entremos em juízo juntamente. Terceiro ponto: apresenta as tuas razões. Amém? E em quarto, para você orar e ser atendido, para que te possa justificar. Diga amém. Amém? Aqui estão os 4 pontos para você orar e ser atendido. Amém? Vamos então, meus irmãos, entender esses 4 pontos. Porque lendo assim, parece, pastor, como assim? Procura lembrar-me. Entremos em juízo. O que isso aqui tudo significa? Aqui está no estudo a lição que vai destrinchar esse entendimento da fórmula da oração que tem vitória, que ora e Deus a atende. Amém? Vamos começar aqui a leitura em nosso estudo. Diz assim: nesta lição não vamos estudar tipos de oração, mas a fórmula da oração que devemos fazer para superar os males ou melhor, para superar os males. E aí tem uma pergunta: e esta fórmula existe? Existe, a gente acabou de ler. Está aqui, ó. Sim, no livro de Isaías 43, 26, né? Diz o texto, ó, está escrito. Vamos repetir? Procura lembrar-me. Ó, os 4 pontos. Já grave isso aqui, que se você começar a orar com essa base aqui, irmãos, a vitória é certa. Vamos lá. Então, esses são os 4 pontos, ó. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa o quê? Justificar. São 4 pontos que, se você orar nesses 4 pilares aqui, meus irmãos, a sua vitória é mais que garantida. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais um pouquinho aqui no estudo ainda. Diz assim, ó: nesta declaração de Isaías, teremos a fórmula da oração que nos tornará o quê? Vitoriosos. Quem quer ser vitorioso aqui? Diga eu. Então esse estudo mesmo é para ouvir e estudar com muita atenção em nome de Jesus, tá bom? Vamos então ao primeiro ponto, né? Significa fazer lembrar. O que significa, pastor, fazer lembrar? Qual o significado disso? Né? Porque procura lembrar, é o que isso aí? Como é que é isso? O que isso aqui significa? Vamos lá então. Quando chegamos à presença do Senhor, devemos deixá-lo saber que estamos lá porque somos seus filhos. Começa entendendo aqui, ó. Porque a sua palavra nos garante a bênção. E também cremos que ele é poderoso para nos dar o que, irmãos? Graça. Se queremos que as nossas petições sejam respondidas, temos que vir antes de sua presença, né? Lembrando de tudo que a sua palavra nos promete e garante, ela nos pertencer. Então é assim, você entra em oração, por exemplo, você está com uma luta na família, um exemplo, um filho viciado em droga, ou no álcool, ou no cigarro, sei lá o quê, e aí você quer ele salvo, você quer ele liberto. Como é que eu entro em oração para orar por esse meu filho? Eu não tenho que chegar, Jesus, meu filho está sofrendo, é o coitado, ajuda ele. Não é assim que você entra em oração para ter a vitória, não. Você tem que entrar já abrindo assim: Jesus, eu entro em tua presença em oração e eu quero interceder pelo meu filho, porque está escrito, olha, no livro de Atos, após não lembrar o capítulo, não tem problema, você lembrando o texto, já está bom. Amém, meus irmãos, tá? O texto de Atos Apóstolos é uma passagem bíblica que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E diante dessa promessa, meu Deus, eu não aceito meu filho se perder, eu não aceito minha família se destruir, eu não aceito, porque está escrito assim, está escrito, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode até não lembrar, não está escrito, mas você lembra o versículo? Já é suficiente.
Já é suficiente. Até porque, irmãos, livro, capítulos é algo separado há pouco. No caso, capítulos e versículos é separado há pouco tempo. Isso não existia. A Bíblia toda era um livro só reto. Não foi feito assim para melhor ensinamento nosso, para ler com a igreja fica mais fácil dessa maneira. Por isso que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Amém, meus irmãos? Não lembrar exatamente quantas que você lembrando da palavra, do texto, já é suficiente em oração. Tá bom, meus irmãos? Continuando aqui para entender mais. Vamos lá. Ainda mais adiante. Alguém pode perguntar se Deus é esquecido, né? Ele pode lembrar que o fato, né, de ser onisciente, ele sabe tudo e, portanto, não precisamos lembrá-lo. Você pode até argumentar que o próprio Jesus ensinou que o Pai sabe do que precisamos antes de pedirmos o que, irmãos? A bênção, porque era assim que Jesus ensinou, porque o vosso Pai sabe o que você precisa antes de vos lhe pedir. Isso está escrito em Mateus 6:8, né? Então, de fato, Jesus já sabe tudo o que vamos pedir. Olha o texto, vamos ler na tela. Mateus 6:8. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Então ele já sabe o que a gente vai pedir, não é verdade? Então, pastor, para que eu preciso citar um versículo da Bíblia que Deus conhece, ele mesmo sabe do que está escrito, pastor? Se alguém pode argumentar isso, né? Alguém pode argumentar. Mas vamos ler mais um pouquinho adiante, vamos lá. Bom, isso não significa que o Senhor tenha problemas, nem que haja contradições na Bíblia Sagrada. O que o Senhor realmente quer me lembrar é o seguinte: quando vamos orar, atenção agora, quando vamos orar, nem sempre estamos desapegados das coisas, materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão cercados de problemas que não podemos nos concentrar, isto é, nos conectar com o nosso Deus. Nossa oração é vazia e sem fé, poder e autoridade, e portanto não recebemos o que pedimos ou determinamos. Amém, meus irmãos? Então, ou seja, essa oração que você faz abrindo, recitando os versículos da Bíblia, é porque nem sempre a gente está ligado com Deus de verdade, irmãos. E o que vai nos ligar a Deus? É a fé na palavra. Lembra que a Bíblia diz que a fé é pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, não, é recitar também. A minha fé cresce quando eu recito. Digamos, no momento difícil, está faltando as coisas em casa, e eu começo a recitar: mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus, você começa a recitar, a sua fé cresce. Você começa a se fortalecer, porque quando você começa a recitar a palavra de Deus, você começa a lembrar a si mesmo que Deus vai trazer providência. Aí a sua fé cresce, a sua fé desenvolve. Amém, meus irmãos? E aí você já começa a ter condições de receber a bênção. Mas vamos entender um pouco mais, mais um pouquinho adiante. Quando oramos lembrando ao nosso Senhor de suas promessas, estamos realmente fazendo mais bem, a nós do que lembrando de Deus, né? Olha lá, somos como escovar o nosso espírito, polir nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. Ao lembrar o Senhor de tudo que conhecemos e cremos em sua palavra, somos verdadeiramente de novo, né? Somos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez, ouvindo a palavra de Deus. Sabemos que é prestando atenção à palavra que a fé atinge os nossos corações, e é por isso que estamos fazendo realmente um bem infinitamente grande para nós mesmos. Amém, meus irmãos? Então, procurar lembrar, meu irmão, não é exatamente lembrar a Deus, mas é como escovar o nosso espírito. Que às vezes a gente vai orar cheio de problemas, cheio de angústia. Aí você acha que Deus vai abençoar só porque você está chorando, porque você está angustiado. Não, gente, Deus não vai abençoar por causa disso, não. Ele vai abençoar se você realmente estiver firmado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Você tem que orar sobre a palavra, é nela que está a sua vitória, é nela que está a sua resposta. Então, quando for orar, tem que lembrar, colocar isso diante de Deus, mas não para lembrar Deus, mas para lembrar você mesmo.
Amém? Olha o último ponto aqui, ó. Aqueles que usam esse método sabem que isso é verdade, pois o Todo-Poderoso não precisa que as pessoas se lembrem dele para que ele esteja ciente de que ele havia prometido essa bênção. Verdade, ele é poderoso, ele sabe o que deixou escrito para nós, irmãos. Amém? Ele não precisa ser lembrado de nada. Quem precisa é quem? É nós. Amém? Quando for orar, ore sabendo disso. Tipo, vamos dizer que eu estou fazendo um culto aqui. Às vezes eu já vi casa assim. O culto às vezes tem 2 pessoas. Ou 2 pessoas. Eu já vi casa, 2 ou 1 pessoa. Eu já vi casa, pastor, chama as 2. Eu vou fazer uma oração pela senhora. Deus lhe abençoe. Amém? E não faz o culto. Eu não sou assim, não. Se tiver 1 ou 2 pessoas, eu prego com 100 pessoas. Por quê, pastor? Porque entenda uma coisa, irmão. Entenda uma coisa muito importante. Jesus disse o quê? Onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Então, mas se Jesus está comigo aqui, ele mandou eu pregar, vou pregar. Não posso ter 2, tem uma multidão. Quem está entendendo, meus irmãos? Porque eu tenho uma palavra. Quando eu entro no culto, e às vezes o diabo quer colocar esse desânimo na gente, né? Não, faz só uma oração e libera a pessoa. Não. Vamos sentar aí que só vai ver a melhor palavra do mundo, em nome de Jesus, que Deus me deu para lidar. Por quê? Porque eu entendo que a palavra de Deus me promete isso. Isso lapida o meu espírito para não chegar aqui. Poxa, tem pouca gente, não vou pregar. Não pode ser assim, não. Porque eu entendo que Jesus está naquele lugar, em respeito a Jesus que está ali, e aquela pessoa que teve fé para vir, eu vou pregar para ela, vou dar o melhor para aquela pessoa, para Deus abençoar a vida dela. Porque eu entendo na palavra de Deus que Jesus está comigo ali na hora que eu estou pregando, e pode ter 1, pode ter 2, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 100, não importa. Ou irmã, casa cheia, lotada aí, mas não importa. Tem que, meu irmão, ter multidão ou pouca gente, prega do mesmo jeito. Porque Jesus está ali, e quem veio porque está crendo na palavra de Deus. Quem está entendendo, meus irmãos? Da mesma forma, você quando for orar, você vai ter que lembrar daquilo que você quer. Mas não porque vai lembrar a Deus, mas ao seu espírito, e dessa maneira você vai tomar posse da bênção, tá bom? Segundo ponto, vamos lá. Segunda lição: entremos juntamente em juízo. Vamos entender essa parte aqui? A oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. Entende isso aqui, ó? A oração, ela é o que, gente? Ó, esse começo, repete comigo. A oração é o que, gente? É um julgamento, uma batalha, uma guerra. Tem gente que pensa que oração é qualquer coisa. Não, vamos orar aqui, oh Deus, muito obrigado. Aquele sono, né, irmão? Não, irmão, você está entrando na batalha de maneira errada. Você não entendeu o que é oração. Oração, para ser atendida, você tem que entrar como quem está entrando dentro de um juiz. Você tem que entrar como quem está entrando numa guerra. Quem entra numa guerra, irmão, não pode estar assim, vamos ver se eu consigo. Não! Quem entra numa guerra tem que entrar para vencer, senão vai ser derrotado. Amém? Vamos ler mais um pouquinho aqui, vamos lá. Quando começamos a oração, devemos fazê-lo pensando que estamos realmente fazendo isso para decidir uma situação. Qual é a sua luta? Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é a luta que você está enfrentando? Se você realmente quer vencer, você tem que entrar em oração, como quem está entrando numa batalha, numa guerra. Amém? Continua aqui, ó. Deus diz que devemos começar um julgamento. Ninguém começa um julgamento de qualquer maneira. Se levarmos alguém ao tribunal ou formos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário usará todos os meios e métodos para obter a vitória sobre quem? Sobre nós. E nem sempre quem tem o direito é quem vence, mas quem consegue provar a sua o quê? Inocência ou razão. É por isso que temos que nos preparar para começar o julgamento, e isso nos leva de volta ao primeiro passo, que é fazer com que Deus se lembre, né? Como assim, pessoal? Continua. Como assim voltar a fazer com que Deus se lembre? Mais uma vez, como é que eu sou um advogado, aí estou ali, alguém me contrata, você vai fazer minha defesa trabalhista, de alguma causa, e aí chega dentro do juiz, chega a hora de apresentar os argumentos, as provas, tudinho, aí o juiz pergunta, o que você tem para apresentar? Eita, rapaz, que eu esqueci, esqueci as provas, esqueci as coisas. Eita, seu juiz, meu irmão, vai perder tudo. Então você tem que chegar com um bom argumento.
tem que chegar com as provas, mostrando direitinho, amém? Eu já fui para algumas audiências assim, numa situação, né? Não era um caso meu, mas era um carro que estava com outra pessoa, alguém se envolveu num acidente, e aí, como era o dono do carro, teve que comparecer, né? Amém? Aí eu tinha um contrato de locação com essa pessoa, amém? O que eu fiz? Peguei o contrato de locação, né? Já tirei o meu fora, que eu só era locador, amém? Já peguei o contrato, tá aqui ó, o contratozinho direitinho, assim, 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 amém? E a pessoa que se envolveu tinha batido as fotos, tinha arrumado testemunha na hora, amém? Ela se preocupou com isso, amém? Resultado, teve causa ganha, não teve problema nenhum para dela, amém? Ele ainda insistiu, recorreu, mas no final não deu nada para ele. Ele estava errado, estava na mão errada, né? E ela simplesmente falou: eu estou assumindo o teu prejuízo, eu assumo o meu. Amém? E ele quis insistir, só porque era mulher, né? Ele quis insistir com a coitada, né? Queria fazer ela pagar e tá por uma coisa que ela não fez nada de errado. Amém? Quer dizer, mas chegou com aquele argumento certinho, foi absolvida, foi vitoriosa. Na verdade, o juiz até falou assim: olha, na verdade, se ela quiser, ela que tem que botar o senhor na justiça. Se ela quiser, ela que pode botar você para pagar o prejuízo dela. Só quer colocar? Pelo que ela mostrou. Ele não mostrou nada, ele não tinha nada. E o que você tem para mostrar? Não, eu só quero dizer que ela que estava errada, só isso. Cadê as provas? No final, a motorista foi que estava certo. Amém, meus irmãos? Então, diante da batalha, irmão, você tem que chegar dentro do juiz com os bons argumentos, direitinho, com os versículos da Bíblia. Amém? Ah, eu não conheço, então começa a ler a palavra, começa a ler as promessas, vem para os cultos, vem para as reuniões, as mensagens de bênçãos, promessas, anota tudo, para você orar, irmão, com base na palavra de Deus, que é onde vai vir o resultado, tá bom? Continua mais adiante, vamos lá. Bom, depois de termos lembrado o Senhor, devemos começar o julgamento com Ele. Nós não podemos ir sozinhos ou pedir a Deus que vá por nós. Ele diz que devemos ir juntos, né? A batalha é o que, irmão? É nossa e não do Senhor. Temos que fazer com Ele nossa defesa e o nosso quê? Ataque. Isso é ter certeza da vitória. Quando e onde você registrou que Deus perdeu o quê? Uma batalha. Isso simplesmente é impossível de acontecer, né? Continuando na seguinte página, vamos lá. Continuando na seguinte página, né? Então, entrar junto com o Senhor ao julgamento é encontrar a promessa ou declaração que Ele faz com relação à nossa posição diante de quem, irmão? Diante daquela situação. Então, sem medo, começar a orar especificando a razão para isso, né? Logicamente, usando o nome de quem? Lembra aí? Usando o nome de Jesus, olha aí, ó. E nos jogando contra o adversário, né, irmãos? Olha aí, ó. Exigindo que Satanás e tudo que ele está causando saia fora da nossa vida, família, ou que, irmão? Ou propriedades. Lembra daquele exemplo lá no começo do curso que a gente entregou, nas primeiras lições, se foi a primeira ou se foi a segunda, vai parecer a primeira ainda, né? Que o missionário conta que um senhor, assistindo ele pela televisão, falando do curso Fé, ele pegou o entendimento sobre o que é determinação, e todo dia ele tinha um pequeno sítio, né? E aquele sítio, todo dia morria um porco, morria uma galinha, era o ganha-pão dele, irmão, todo dia morria. Ele acordava de manhã, tinha um bicho morto, acordava de manhã, tinha uma galinha morta, um outro tinha um porco morto, ficava no prejuízo, todo dia, e ele vê só decaindo, os animais dele só decaindo. O que ele fez? Pegou e disse, viu o missionário, espera aí, agora isso muda. Ele aprendeu a determinar, levantou a mão e disse, olha, aqui na minha fazenda, não vai morrer meu sítio aqui, não vai morrer nem mais porco, nem galinha, em nome de Jesus, a partir de agora, determinou, daquele dia em diante, não morreu mais nem um porco, nem galinha, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, irmão. Foi dessa simplicidade. Ele ouviu a palavra, colocou em prática, determinou, mandou o mal sair. Faça isso, manda sair a doença, manda sair hoje o vício, manda sair as pragas, as maldições, tudo, manda sair no nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito que Jesus já levou sobre si nossas dores e enfermidades. Está escrito também, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios e curarão os enfermos. Então, meus irmãos, mande hoje o mal embora e tome posse da benção. Quem está entendendo, pessoal? Vamos lá, terceiro ponto agora, vamos lá, em nome de Jesus. Quem está aprendendo aí, diga eu. Então vamos para o terceiro, né? Terceiro quesito, apresenta as suas razões. O que significa, pastor?
Vamos ler para depois a gente explicar. Depois de termos lembrado ao Senhor que somos e de saber quais são os nossos direitos, de ter entrado em juízo junto com Ele, precisamos apresentar as nossas razões. Isso significa fazer a mesma coisa que os advogados fazem quando estão defendendo alguém, né? Nós devemos saber o direito que a palavra de Deus declara ser nossa, e perante a Suprema Corte do Universo, né, que é a própria palavra, levantar nossa voz, não aceitar qualquer veredicto diferente daquilo que nos está, daquilo que nós determinamos, né? Neste momento devemos estar vigilantes e alerta, porque o inimigo tentará de todas as formas nos enganar. Às vezes ele vem muito suavemente tentando, né, imitar o Senhor. Olha aí, imitar ou limitar, né? Continua. Ele insinua-nos que não merecemos receber bênçãos como se fossem dadas por que, irmãos? Por méritos. Por isso tem que tomar muito cuidado. Tudo que o diabo quer, irmão, é argumentar contra aquilo que você está buscando. Você está buscando a cura, o diabo vai argumentar: não, mas tu não merece essa cura, não. Você está buscando a prosperidade, vai dizer: você não merece essa prosperidade. Você está buscando a libertação de alguém, o diabo vai vir dizer: não, você não merece essa libertação aí, não. Irmão, mas não é merecimento não, pessoal. Não tem nada a ver com mérito. É usar a fé em nome de Jesus, nas promessas de quem? De Deus, né? Continuando aqui o segundo ponto, como o diabo gosta de nos ver vivendo da onde, gente? Na ignorância, né? Que somos preguiçosos em coisas espirituais e que não aprendemos o que é nosso, né? Pois somente então ele pode, no momento do julgamento de nossa sentença, apresentar desculpas inconsistentes e nos enganar. Muitas vezes Satanás nos traz à memória algum pecado que havíamos cometido há muito tempo, do qual já havíamos nos arrependido e que não existe mais na memória do Senhor. Mas como não estamos atentos à palavra, né? Como estamos atentos à palavra, esquecemos que o pecado confessado é pecado que inexistente, não existe mais, e confessamos novamente. A gente volta a confessar um pecado lá atrás, aí você faz lembrar, aí você começa a confessar de novo aquele pecado naquele ano de 1900 e bolinha, eu fiz um pecado, aí você pede perdão de novo. Mas você já tinha pedido perdão a Deus? Você já tinha pedido para Jesus lhe perdoar, irmãos? Aquele pecado nem existe mais, porque quando você é perdoado por Deus, diferente dos homens, a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados onde? No mar do esquecimento. Então nossos pecados não existem mais na mente de Deus. Amém? E outra coisa, quando passado, antes de Jesus, não, acabou já. Você já aceitou Jesus, você é lavado pelo sangue de Cristo. Continuando aqui, meus irmãos, é muito forte isso aqui, meus irmãos. Olha lá, confessamos novamente, assumimos a responsabilidade por algo que não existe mais. Então, cuidado com isso. O pecado, depois que confessou, gente, ele não existe mais não. Confessou e deixou, não existe mais aquele pecado na mente de Deus. Amém, meus irmãos? Você está livre. Então, se o diabo tentar te acusar de algum pecado, pode aprender: diabo, eu não aceito sua acusação. Eu já confessei a Deus meu pecado e já abandonei esse pecado. Agora eu estou andando na santidade, e agora eu tenho direito sim à bênção, não por meu mérito, mas por causa de Jesus Cristo, que já morreu na cruz para me salvar. Diga amém. Amém? Continuando. Veja bem a importância de conhecer os seus direitos. Então a pessoa que não os conhece será facilmente enganada por quem? Pelo maligno, que não conhece o direito, porque vai aceitar. Eu já vi gente falando assim: não, porque meu câncerzinho, pastor, esse meu câncer é diferente. Não diga que é seu câncer. Esse câncer não é seu, é do diabo. Você é curado em nome de quem? Em nome de Jesus. Não tem câncer nenhum na sua vida não, e nem é seu. Amém, meus irmãos? Ô pastor, esse caroço aqui não é seu, esse caroço não. O inimigo colocou, mas Jesus tira. Diga amém. Amém? Ô pastor, essa minha hérnia de disco não é sua, esse para pagar essas hérnias de disco aí com problema não. Jesus já tirou essa doença já. Diga amém. Amém? Tem gente que fala isso: não, pastor, é que a minha osteoporose, meus ossos ficam fracos, que a minha osteoporose o quê? Isso é do diabo, mas do inferno, não é sua não. Diga: Jesus já me curou, já levou as minhas dores e enfermidade, e acabou, meu irmão. É assim que você toma posse da bênção. Mas às vezes o diabo quer dizer que o negócio é seu. Ele quer dizer que esse problema lhe pertence. Diga: não me pertence. Eu estou curado. Sou curado pelas pisaduras de
de Jesus. Diga amém. Continua, vamos lá. Aí diz mais aqui, ó. Onde nós paramos aqui, né? Então veja bem, é importante conhecer os nossos direitos. Então a pessoa que não conhece será facilmente enganada pelo maligno. Ela não poderá apresentar suas razões e assim não poderá defender da sua consequente defender a sua causa, né? Consequentemente, perdendo a batalha. Lembre-se que da terceira lição deste estudo, em que estudamos, né? Direito não reclamado é direito inexistente, né, irmãos? Você tem direito à bênção. O Senhor Jesus já derrotou o diabo por você. Ele já derrotou Satanás, irmão. Continua. Ele já tomou sua doença. Olha aí, tá vendo? Não é mais sua, não. Jesus já tomou, para que você não precise carregá-las. A Bíblia garante que você é mais que o que, irmão? Que um vencedor, meu irmão. Isso é bonito. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia que falam sobre a sua posição diante de Deus, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem elas serem cumpridas. Aí você não vê o cumprimento, porque você já aceitou aquela vida de sofrimento, já aceitou a miséria. É porque é assim mesmo, pastor, a gente nasceu para ver assim mesmo, né? Não. O que é que João 10,10 diz? Eu vim para que tenham vida com abundância. É isso que Jesus tem para mim, para você. Nada de miséria não, meus irmãos. É vida e vida com abundância. Amém? Estou terminando aqui esse último ponto aqui, ó, lá no finalzinho do terceiro ato, né? Quando estamos conscientes de nossos direitos, não porque queremos, mas somente porque a palavra de Deus afirma isso, podemos ter certeza de que o que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. O Todo-Poderoso não colocou suas declarações nas Escrituras apenas para adorná-las. Eles foram escritos para que pudéssemos ter vida, e vida com que, irmão? Aqui que a gente falou agora, irmão? João 10, coloca aí a parte B, né? Amém? Parte B, o que diz aí, Manuel? Amém? Eu vim para que tenham vida e até com quê? Olha aí é abundância de paz, de saúde, prosperidade, família salva. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus. Agora Satanás veio para quê? Versículo 10 no começo. O ladrão, que é o diabo, não vem senão a roubar, a matar e ao que, irmão? E a destruir. Essa é a missão de Satanás, que eu e você não deve jamais aceitar. Eu não aceito na minha vida, não. O diabo vai roubar minha bênção, não. Ele quer roubar, ele é um ladrão. Ele quer roubar minha bênção, a sua bênção. Mas diga amém, não vai roubar, não. Em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Em quarto ponto agora, vamos lá para gente fechar. Quarto ponto agora. Você pode justificar. Continuamos. Deus não quer que brinquemos com que, irmãos? Com oração, ou seja, derrotado quando oramos. Deus não quer você derrotado quando você ora, não, pessoal. O propósito da oração é ser justificado. Isto na linguagem dos meios bíblicos, para obter a vitória. Aonde, irmãos? Na oração. Você tem que entender que Deus quer que você entre em oração para sair vitorioso. Veja o exemplo de Jó. Muita gente fala da passividade de Jó, porque Jó foi muito paciente. Mas, irmão, Jó não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, irmãos. Olha o que Jó declarou em Jó 23, na versão atualizada. Olha lá. Vamos ler na tela, gente. Respondeu, porém, Jó. O que ele respondeu? Ainda hoje, a minha queixa é de quê? É de o que está escrito aí, ó? Revoltado. Você já se revoltou contra esse sofrimento? Você já se revoltou contra essa enfermidade e disse: eu não aceito, sai da minha vida? Você já se revoltou contra o espírito das drogas em alguém da família, da bebida, do cigarro, do álcool? Você já se revoltou contra essa sua situação? Pastor, para que se revoltar? Você tem que se revoltar contra o inimigo, não é contra Deus não, tá dizendo? É contra o inimigo. Você tem que se revoltar contra ele, porque o inimigo quer que você aceite a derrota. Ele quer que você aceite essa doençazinha aí, sofrimentozinho aí, essa situação. Deus não quer que você aceite não, meus irmãos. Então ele disse: ainda hoje a minha queixa é de quê? É de um revoltado. Apesar da minha mão reprimir o quê?
o meu gemido. Muita gente faz isso, ele reprime o seu gemido, está sofrendo, mas ele não determina, ele não busca a vitória. Tem que buscar a vitória, irmãos. Olha o que Jó disse aqui, versículo número 20, versículo 3 agora. Ele disse: se eu soubesse, está vendo que ele não tinha o conhecimento? Ele não tinha o conhecimento que eu e você tem hoje, irmãos. Então ele disse: se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. A oração, irmão, é a forma de chegar ao tribunal de Deus. E ele diz mais assim, continua, versículo 4 agora. Ele disse: eu iria ao seu tribunal, não é isso? Exporia ante ele a minha causa. Na hora da oração, tem que colocar a causa diante de Deus. Qual é a tua dor, meu irmão? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua batalha? O que tu está enfrentando? O que te oprime? O que está te deprimindo? O que está te colocando para baixo? Coloca a tua causa diante de Deus. E ele diz o quê? E encheria a minha boca de quê? De argumentos. Mas qual tem que ser os argumentos para Deus te dar vitória? A palavra. Encha a sua boca da palavra e diga: Deus, a tua palavra diz isso, 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 e é por isso que eu não aceito a derrota, eu não aceito dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos braços, problema de circulação, eu não aceito ir para pagar esse negócio todo aí, eu não aceito nada, eu não aceito ficar com a vista embaçada, sem enxergar nada, ou o ouvido tapado, não, eu não aceito a minha coluna ruim, ou minha abaixo dói tudo, não aceito isso mais não, meu irmão. Coloca os argumentos e explica para Deus por que você não aceita. E isso vai lá para o teu espírito e depois você diz: demônio, sai. Sai, porque o meu Deus já me confirmou a vitória. Diga graças a Deus, irmão. Amém? Fazendo isso, meus irmãos, olha, como disse Jó, né, irmão? Colocando os argumentos direitinho, de acordo com a palavra de Deus, a vitória é mais que certa. Tá, pessoal? Vamos terminar aqui o ponto final da leitura, né? Continuando aqui, Vamos lá. Somente alguém que não conhece sua posição em Cristo e seus direitos na presença de Deus falha em batalhas o quê? Espirituais, tanto por bens espirituais como físicas ou o quê? Ou materiais. Quer ver se diz: pastor, eu não estou aqui nem por causa de uma cura, eu não estou aqui nem por causa de uma bênção assim, não, eu quero só ser cheio do Espírito Santo. Irmão, você já poderia ter sido batizado há muito tempo. Por quê, pastor? Porque está escrito: o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se você pede o Espírito Santo, creia, receba. Sabia que receber o Espírito Santo é igual a receber a cura? É igualzinho, irmãos. Como é que eu recebo a cura? Eu declaro a cura e tomo posse, digo: estou curado. E o Espírito Santo? Eu adoro a Deus, digo: recebo, Pai, o Espírito Santo agora. E falo em língua, e adoro a Deus, e é batizado. É do mesmo jeito, porque o Pai dá. Ele disse que o Pai daria. Se o Pai falou que dá, o Pai não mente. Ele sempre fala a verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terminando aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, né? Justificação é um tema apropriado de justiça, que não significa apenas absolvição, mas também mas também declarar alguém justo, né? Como se ele nunca tivesse pecado em sua vida. A justificação é mais que o perdão dos pecados, é a remoção da condenação, porque o ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. O presidente da República, no Brasil isso acontece, né? Na época do Natal, do Ano Novo, pode perdoar um criminoso, né? Mas ele não pode restabelecê-lo à posição de alguém que nunca quebrou a lei. Isso aqui é um direito que tem o presidente, tá, gente? No nosso país, ele pode, no final do ano, liberar 2 ou 3, sei lá quantos, né? Amém? E está perdoado e cessou daquelas pessoas. Isso acontece desde a época de Jesus. Tanto que o Pilatos usou desse método, disse: olha, vamos fazer o seguinte, tem uma regra aqui que a gente libera um criminoso, alguém que quebrou a lei, tem Barrabás e tem Jesus, amém? Quem vocês querem que solte? Aí eles gritaram Barrabás, aí pronto, né, irmãos? Enfim, né? Mas tinha esse direito. Porém, por mais que um presidente, ou um rei, ou um imperador desse o perdão a alguém que cometeu um crime, ele não fica realmente 100% livre daquela condenação. O ato foi cometido, mas no nosso caso é diferente, porque o diabo diz: não, você não merece a bênção porque você cometeu esse ato. Diante do sangue de Cristo, irmãos, você é purificado, e diante de Deus não existe mais nenhuma condenação. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não pense que a sua vitória vai se perder, não tem como. A vitória, diga, é nossa, em nome de quem?
Em nome de Jesus. Último ponto agora para a gente orar. Veja, sem justificação que vem pela fé, nunca teremos paz com quem, irmãos? Com o Senhor. E se não tivermos paz com Ele, podemos esquecer. Nós nunca teremos ou nunca seremos abençoados, né, se você não tiver paz. Aprenda uma coisa. Pastor, quando é que eu sei que a vitória é minha? Quando é que eu sei que eu orei e a vitória eu alcancei? Você tem paz. Mesmo que você esteja no processo ainda. Pastor, estou no processo da cura, estou no processo de luta pelo um filho, por um marido, por uma esposa, eu estou no processo de luta, de justiça e tudo mais. Se você tem paz, você já alcançou a vitória. A sua paz é a garantia. É Deus dizendo assim, essa paz que Ele te dá, é a garantia. É Deus dizendo assim, eu garanto, fique em paz, a tua vitória está garantida. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus. Então cuidado. O diabo quer roubar essa paz da gente, pessoal. Continua que vai terminar, ó. Mas graças a Deus, isso é possível. O que, pastor? Ter paz. É possível, pastor? É. Continua. Né? No caso, é por isso que ele nos chama, né? De justificados. Então, pela fé, temos paz com quem, irmãos? Com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, meus irmãos? Termina aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 1, né? Romanos 5, versículo 1. O que é que diz aí, meus irmãos? Sendo, pois, o quê? Justificado. Pelo quê, gente? Pela fé. Então começa pela fé, irmão. Esse é a primeira base, né? Eu até falei isso aqui na sexta-feira. Ó, o nome de Jesus, a base é a fé, né, pessoal? Continua. Então somos justificados pela fé e temos paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tenha medo, entrega a tua vida para Jesus, que é por Jesus Cristo. Pela tua fé em Jesus Cristo, você é salvo, você pode ficar em paz. E se você já entregou tua vida para Jesus, já aceitou a Cristo como Salvador, então, meu irmão, aí é que você tem que ficar mais em paz ainda, porque a vitória é sua e ninguém vai tomar não. Operando Deus, ninguém impedirá. Quem já entregou a vida para Jesus aqui, já entregou? Então tenha paz com Deus, a vitória é sua em nome de Jesus. Quem ainda não entregou, entregue agora. Vamos fazer uma oração de entrega. Depois eu vou orar pela cura, meus irmãos, mas eu quero que você faça uma oração agora de entrega. Entrega a tua vida a Jesus, tem coração para Jesus e fique em paz com quem? Em paz com quem? Com Deus. Se você tem alguma acusação do inimigo contra você, né? Que isso caia por terra hoje, pessoal. Fique em paz. Jesus já garantiu a sua vitória. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma oração a Deus. Em nome de Jesus, meus irmãos, fique em paz com Deus agora. Feche os seus olhos. Esse é o momento, igreja, de colocarmos-nos diante dele, diante do Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Isso, Jesus vai operar. Jesus, meus irmãos, te chama para uma nova vida, igreja. Ele te chama, igreja, para uma vida transformada, para uma vida, meus irmãos, totalmente, completamente mudada. Então neste momento começa a buscar a presença de Deus. Chame agora a presença do Senhor. Vai buscando, igreja, vai buscando a Ele agora. É o coração aberto. Abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para Jesus, meus irmãos. Tira tudo que não agrada. Abra o seu coração, igreja, e vai buscando a Deus, vai buscando, igreja, ao Senhor. Ore, fale com o Espírito Santo. É o seu momento. Não perca essa oportunidade de ser tocado em nome de Jesus pela presença de Deus. Deixa Ele tocar agora na sua vida. Esse momento, igreja, é momento de clamor, é momento de oração, de busca ao Deus vivo, igreja, e Ele vai operar. Ele já está operando. Ele visita nossas vidas agora. É ligado com o Espírito Santo. Isso, é ligado com o Espírito Santo. Coloca a sua vida na mão dele, seus olhos nele. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Aleluias, aleluias. E você pode declarar agora, aleluias. Isso, pela fé você pode declarar: meus olhos estão em ti,
não posso deixar de te ver. Seguro, seguro em tuas mãos. Diga: estou. Oh, aleluia. Agora declara assim a tua palavra. A tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui, e vivo pela fé em ti, meu Deus. Agora levanta sua mão e diga assim, ó: o vento pode soprar, o vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, o mundo pode me atacar, maior és tu, diga, em mim. Então diga: Deus, e Deus da minha vida, oh Senhor, Senhor da minha azar e dono do meu coração. Diga: eu confio em ti. Cadê aqueles que confiam? Confio em ti, eu confio em ti, a minha alma canta. Oh, quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, Senhor, e sobre tudo que vier contra mim. Diga: quem é maior? Eu declare: tu és maior. Diga: Deus é maior. Diga: eu entrego minha vida, meu Deus, a esse Deus maior. Entrega teu coração para Ele, entrega tua vida para Ele agora, meus irmãos. E se você não aceitou a Cristo ainda, olha assim comigo, confessando. Diga: eu confesso, meu Deus, que o Senhor é o Senhor da minha vida, que o Senhor é meu Salvador, que tu és maior, tu é maior que a doença, tu é maior do que a declaração de um médico, tu é maior, meu Deus, tu és maior, meu Pai, meu Deus, tu és maior do que aquilo que muitos dizem. Talvez alguém disse que você não vai conseguir. Oh, pode repreender tudo isso e pode adorar, pode glorificar a Ele, exalte o nome dEle. Oh, aleluia, aleluia. Vai adorando, vai buscando a sua face, meu irmão. Busca Ele agora de todo o seu coração e vai buscando a sua presença. Vai adorando a Deus e diz para Ele: o vento pode soprar, o vento pode soprar, o mar se enfurecer, o mar se enfurecer, o mundo pode me atacar, o mundo pode me atacar, maior, quem quer diga, és tu em mim. Diga: Deus, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor da minha casa. Diga: dono do meu coração. Quem confia, declara assim: eu confio em ti, eu confio em ti, a minha alma canta. Quão grande és tu, Senhor, quão grande, Senhor, e sobre tudo que vier contra mim. Diga assim comigo: tu és maior, tu és maior. Aleluia. Diga: Deus da minha vida e Deus da minha
Adora Ele, diga assim, ó: Tu és Senhor da minha casa, Senhor da minha, dono do meu coração, dono do meu coração. Eu confio em Ti, declara assim, ó: confio. Pode confiar, pode confiar. A minha alma canta, diga: a minha alma, a minha alma. Cante a Ele, cante a Ele. Isso. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, Senhor. E sobre tudo que vier contra mim, diga: Tu és maior. Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga aleluia, diga glória, 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 glória. Cadê a igreja glorificando? Cadê a igreja adorando? A igreja vai exaltando o nome do Senhor. Agora, Deus, seja cheio do Espírito Santo agora, meus irmãos. Receba a presença de Deus. Receba agora a presença dEle, a presença do Senhor. Ele te enche, Ele te fortalece agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seja sarado agora. É a tua hora. É o ser sarado, corpo, alma e espírito. Oh, receba a presença de Deus. Ele te justifica. Tenha paz com Deus. Tenha paz com Deus. Ele é maior. Ele é maior. E Deus da minha vida. Toda a igreja declara: Senhor da minha casa, Senhor da minha. O dono do meu coração. Confio em Ti. Eu confio em Ti, Jesus. A minha alma, oh Senhor, quão grande és Tu. Sobre tudo que vier contra mim, sobre tudo que vier contra mim, diga: Tu és maior, diga bem forte: Tu és. Agora tem quem maior na sua vida: Tu és maior. Agora chegou o momento da sua cura, meu irmão. Chegou o momento de você ser sarado em nome de Jesus. Chegou o momento da sua cura. Você crê que Jesus cura? Então estenda sua mão para a frente agora e receba a unção da cura agora em nome de Jesus. Receba a unção da cura agora. Levanta as mãos para frente assim, ó. Estenda a mão para receber a unção de Deus, a bênção de Deus. Ele vai te entregar agora. Ele vai te dar agora a unção da cura. Receba agora. Receba essa unção. Está escrito: se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungido com azeite em nome do Senhor. Então segure a sua bênção. Segure sua bênção. Segure. Isso. Segure sua bênção agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, esse vento, vai, essa tempestade vai passar, porque agora é a hora da cura, meu irmão. Em nome de Jesus. Jesus dá saúde. Jesus te cura. Jesus te liberta. Aleluia, 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 aleluias, aleluias, aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que recebeu azeite agora, meus irmãos, da unção, em nome de Jesus. Abra essa tampinha agora aí, meus irmãos. Pode abrir em nome de Jesus. Isso, abra em nome de Jesus. Pega essa unção agora aí, meu irmão. Olha, bota, como está colocando um pouquinho de perfume, né? Isso, pega essa unção da cura aí, meus irmãos. Essa unção do óleo representa a saúde de Jesus para a tua vida. Em nome de Jesus. Bota assim, ó, na mão, passa a mão na outra aí, ó, com fé. Passa a mão na outra aí com fé, com esse azeite.
Isso. Alguém faltou? Não. Alguém faltou azeite? Recebe aí no espírito de oração. Chegou a ser curado em nome de Jesus. Recebe a bênção. Segura isso mesmo. Aleluia. Isso. Passa no óleo nas mãos agora. Isso. Passa o olhinho. Pode abrir. Passa a mão na outra. Isso. Alguém mais atrás aí, por favor? Pega aí minha função. Em nome de Jesus. É agora. É agora. Isso. Segura as mãos. Só que Deus te deu agora. E diga comigo, Senhor Jesus, com esta unção nas minhas mãos, em nome de Jesus, eu coloco agora sobre a minha vida e declaro a cura do Senhor em nome de Jesus. Coloque as mãos no local da dor. Você chegou com a dor de cabeça, põe a mão na cabeça. Pastor, a vista embaçada, põe a mão na vista. É o ouvido que não ouve de um lado ou dos dois ouvidos, bota a mão em cima, meu irmão. Pastor, eu sinto problemas no estômago, bota a mão no estômago. Pastor, eu sinto uma dor na coluna. Em nome de Jesus, bota a mão aí na coluna agora, meus irmãos. Chegou a hora de você ficar curado. Chegou a hora de você receber vida, de você ficar livre dessa enfermidade. Chegou a hora, chegou o momento. Essa doença vai passar, essa doença vai sair, esse mal vai desaparecer. Em nome de Jesus, isso. Pode colocar as mãos agora, pastor, na garganta, a mão na garganta. Ô, pastor, em nome de Jesus, aonde tem uma enfermidade, bota a mão em cima, é o rins, é o que? É o pâncreas, bota a mão em cima aí, em nome de Jesus, o joelho. Bota a mão, é a perna que dói, a canela, meu irmão, em nome de Jesus, é agora, é a arritmia cardíaca, bota a mão no coração, se você sente isso, em nome de Jesus, quando eu digo agora, espírito de enfermidade, espírito de doença, você não pode ficar, essa pessoa é de Jesus, e você, demônio, vai sair agora, espírito de sofrimento, e quer ver essa pessoa sofrendo, e quer ver essa pessoa com a vida de sofrimento, e são os obreiros, atenção do povo, obreiro, ora nas pessoas, passa orando, colocando as mãos e determina, obreiros, passa determinando aí, a cura deste povo, a cura dessa pessoa. Chegou a hora, igreja, da sua cura. Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, da sua cura. Chegou a hora dessa enfermidade bater retirada agora. Isso. É uma inflamação, o corpo é uma doença, é uma ferida que não fecha agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de doença, de enfermidade, começa a sair agora. Isso, passa colocando as mãos, obreiros. Chegou a hora da cura, chegou a hora da cura, chegou a hora, meus irmãos, da libertação. Doença sai, enfermidade sai agora, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aonde houver o mal, aonde houver o espírito maligno, este mal vai saindo agora. É guerra, meu irmão, agora é batalha, igreja, é batalha contra as doenças, contra as enfermidades. Todo mal vai saindo agora. O mal não pode resistir, e agora vai saindo. É aquela dor de cabeça, é aquela furada que a pessoa sente, é como se fosse furando no lado do pulmão, né? Agora vai saindo, agora doença sai, sofrimento sai. Eu abençoo, meu irmão, sua vida. Agora eu declaro a tua vitória em nome de Jesus. Eu te abençoo agora aqui em nome de Jesus Cristo. Eu declaro a cura. A palavra manda chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo. O óleo você já ungiu. Agora, como homem de Deus, ministro do evangelho, eu falo a doença, eu falo os problemas da tua vida, que saiam, dor sai, sofrimento sai, agora, todo mal sai agora, 1, 2, 3, já sai, e vai saindo agora. Jesus está colocando as mãos e está te dando a cura. Receba a sua cura agora. Os médicos vão se surpreender com esse mover de Deus. Seja curada, minha irmã, seja sarada, minha irmã. Agora, todo mal sai em nome de Jesus. Jesus te trouxe aqui para te entregar a bênção. Não, receba a tua cura agora. Toda força maligna, toda força contrária, desaparece agora em nome de Jesus. Queima, Jesus, queima o sofrimento, queima todo o mal, e esse mal sai agora, sai. Toda crise, toda perturbação, todo atrapalho na tua vida, na tua casa, agora, em nome de Jesus. Essa dor no estômago, esse incômodo, agora mesmo sai.
sai, em nome de Jesus. É para sair todo mal. Vamos orando. Oh, receba a sua libertação. Todo mal sai em nome de Jesus. Isso agora é Jesus curando, meu irmão. É Jesus te dando a cura. Receba, minha irmã, a cura agora. Jesus Cristo te dá saúde, Ele te cura e te dá vitória. Todo sofrimento sai em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, hoje é o dia. Diga da minha bênção em nome de Jesus. E todo mal não pode ficar. Vai embora agora em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, sai, porque a doença não é sua não, meu irmão. Essa luta não é sua não, essa enfermidade não lhe pertence. Esse mal sai em nome de Jesus. Diga comigo, meu Deus, e eu recebo pela fé a minha cura em Cristo Jesus, o meu Senhor. E aquele que crê, diga obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.